Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra lá no livro de Tiago. Pensa um livro que eu gosto, irmão. Tiago, até o nome do livro é bonito, é ou não? Pensa no livro que eu gosto. Abre a sua Bíblia então nesse livro, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Pensa num camarada bravo, duro, quase igual eu, nada a ver. Tiago 3, quem achou diz amém. Logo depois de Hebreus, Tiago capítulo 3. A minha versão, que é uma Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos, está na versão, nova versão transformadora, eu vou ler ali. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, irmãos, presta atenção no detalhe, seríamos o quê? Perfeitos. Se você conseguir controlar a sua língua, você é perfeito. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assumi aqui, beleza? Assim também a língua é algo pequeno que nos profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas a ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Irmãos, que coisa, hein? Como nós lemos ali, né? A língua é um negócio complicado, né? A palavra fala, se nós conseguimos domar a língua, né, Almir? Acabou, o resto está fácil. Você consegue controlar suas palavras, né, Carlão? E o resto, você vai de boa. O seu agir vai ser controlado. Por quê? O seu agir, as nossas atitudes, muitas vezes, né, são atraídos pelas nossas palavras. A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Essa carta, irmãos, foi endereçada a uma comunidade, né, de irmãos que provavelmente estavam falando muito, né? Tiago, lá o chefe, um dos primeiros líderes da igreja de Jerusalém, falou, o pessoal está complicado, né? Os crentes estão fofoqueiros lá em Jerusalém, né? Vamos dar uma palavra de sabedoria, de orientação. E vários outros versículos na Bíblia, nós vamos ver alguns aqui. Nós vamos ver que o Senhor nos fala da língua. No capítulo 1 do livro de Tiago, ele nos dá algumas características, Tiago nos dá algumas características de cristãos maduros. O capítulo 1, por exemplo, fala que se você é um cristão maduro, você tem paciência nas tribulações. Sabe o que é tribulação, né, irmão? Coisa boa ou ruim? Não é boa não, né? Não é boa não, nos ensina, na dificuldade é que nós crescemos. Mas a diferença do crente para o não crente é justamente essa. A gente tenta entender o que Deus quer nos falar naquele momento de dificuldade.
Ao invés da gente xingar, da gente escabelar, da gente amaldiçoar o próximo, né? Amaldiçoar, excomungar até a terceira geração daquela pessoa que você ama, né? Que te fechou no trânsito, não te pagou. Você está passando dificuldade às vezes porque aquela pessoa te deve. Você fala: Deus, tem misericórdia de mim, me ensina alguma coisa com isso aqui. Você está lá, o barco está afundando, né? A tempestade está revirando o barco. E você está calmo, aquela paz que excede todo o entendimento. É isso. É fácil? Não, né? Lógico que não. Mas é assim que o crente tem que ser. Segundo ponto, pratica a verdade. O crente fala a verdade, não mente. Tem como combinar a fé cristã com falsidade, com mentira. E no capítulo 3 ele fala justamente da língua. O crente controla a sua língua. Já falei dessa parte aqui. Então no verso 1 lá, ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Todo mundo quer ensinar. Provavelmente na igreja daquela lá, que ele enviou a carta, que Tiago escreveu, todo mundo queria ensinar. Todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer ser cacique. Pouca gente quer ser índio, né? Como no ditado popular. E ele já chega com essa advertência: Tiagão, dá para colocar o slide na TV ali, para ficar mais fácil, para não ter que ficar quebrando o pescoço para trás toda hora? Se tiver jeito, se não tiver, valeu. E ele fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Irmão, quem é líder, quem é pastor, quem é, sei lá, diácono, presbítero, tem uma responsabilidade maior, sabia? Porque você pode ensinar heresia para o camarada que está sentado aí no banco. E quanta heresia não tem no Brasil? Se a gente for analisar aí tantas denominações que existem, né? E que pregam algo que não está aqui na Bíblia. Para começar, né? As grandes denominações aí que os templos estão derramando. Fala isso aqui? Fala que você tem que ter paciência na tribulação? Ou fala assim: vem para a igreja que os seus problemas se acabaram-se, né? O evangelho tabajara. Os seus problemas se acabaram. Vem que você vai ter um carro, uma casa e uma moto, né, Claro? Acabou. Será que é isso que a Bíblia fala? Não. E esse evangelho torto, distorcido, cada um vai dar conta, irmão. Então, se você, né, quer ser líder, estuda. A gente brincou aqui, né? Na nossa denominação, só pode ser chamado de pastor quem estudou 4 anos no seminário, quem fez um curso de teologia, né? Por isso que a gente brinca aqui de seminarista, né? Até de apóstolo, né? Que a gente chama aqui brincando. Mas pastor é quem estudou para isso, porque é uma responsabilidade grande. E ele continua, no verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ixi, aqui atrapalhou, hein? Vai melhorar. Tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Isso, beleza. Quem controla a língua, controla todo o corpo, pois as palavras desencadeiam atitudes. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ou seja, ele faz uma comparação aí do freio na boca do cavalo e o leme. Já viu que são 2 objetos pequenos? Pensa num navio grande. Pensa no Titanic lá, quando eles avistaram o iceberg, tentaram virar ainda, ia bater de frente, viraram lá, né? Um leme pequenininho conseguiu virar o navio todinho, mas ainda pegou uma parte e rachou o casco do navio. Ele compara a nossa língua com o leme. E também com o freio do cavalo, porque direciona as nossas vidas. O que você fala, irmãos, às vezes a gente não tem noção. Mas o que a gente fala, né? Já viu aquele ditado: as palavras têm poder? Aí as pessoas brincam, né? Vou ganhar na loteria. Não aconteceu nada? Então não tem poder, né? Mas a gente não sabe, a gente não entende 100% como é o mundo espiritual. O fato é
que Deus nos deu o poder da palavra. Como que Deus criou o mundo? Pela palavra. Haja luz e houve luz. E Ele também nos deu o poder da palavra, o poder de influenciar pessoas, o poder de abençoar, mas também, infelizmente, de amaldiçoar. Pensa uma criança que recebe uma palavra na infância, 2, 3 anos, 4 anos de idade, uma palavra dura, o coração dela fica apertado. E lá com 20, 30 anos, ela ainda ouve aquelas palavras martelando na cabeça dela. Já se sentiu assim? Já recebeu uma palavra que você falou, nossa, mas isso aí apunhalou meu coração? Já chorou por causa de uma palavra? Já fez alguém chorar falando palavras duras? Só pensa. Verso 3, verso 4. Vede também as naus. As naus são navios que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. A questão do leme que eu já falei, para onde quer que a vontade daquele que as governa. O poder de destruir, já nos versos 5 a 8. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Estamos chegando aí na época de estiagem, né? Não está chovendo mais, né? Aliás, choveu esses dias, né? Mas da agora para frente a tendência é parar tudo. Esse cerrado nosso aqui vira uma sequidão danada. Como que começa um incêndio em vegetação? Os irmãos sabem? Alguém faz ideia? Alguém chuta aí? Ignição, mas é com uma fagulha, às vezes um toco de cigarro que passa no asfalto, na beira da estrada, e joga lá naquela vegetação seca, pega um galinho lá ressequido, uma palha, né, de alguma coisa, alguma vegetação, e faz uma brasinha. Aí o vento sopra e leva. Vira uma brasinha maior. Por que eu estou falando isso? Porque os irmãos sabem que eu tenho um pouquinho de conhecimento de causa, né? Já trabalhei muito lá naquele parque ecológico, né, o Parque Altamiro de Moura Pacheco, apagando alguns incêndios, que levavam 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias, Almir. 7 dias apagando fogo lá no Parque Ecológico e não consegue. Por quê? Por causa de uma pequena fagulha que iniciou. Nenhum grande incêndio, irmãos, começa grande, ele começa pequeno. E a palavra nos alerta a respeito disso. Uma palavra mal colocada pode incendiar. Já viu que uma coisa pequenininha, uma discussão pequena, aí você altera a sua voz, a ira toma o seu coração e você fala aquela coisa, aí toma uma proporção grande que você fala, gente, mas como que isso aqui aconteceu? A discussão estava até boa, né? Estava até tranquila, mas de repente virou um incêndio, tudo por causa da língua. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Como fogo, palavras pecaminosas podem espalhar destruição. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O homem consegue subjugar tudo, né, irmãos? Tem gente que cria leão em casa, já viu? Tem gente que cria cobra em casa, criança. Tem gente que cria um negócio mais feroz do que leão, um pitbull em casa. O homem domina feras, animais, mas o órgãozinho que está dentro da boca não consegue domar. Mas é isso que a palavra nos fala, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha, de veneno mortal. Como que faz então? Só Deus, né, irmão? Só Deus para ter misericórdia e colocar um guarda na nossa boca. Por isso que todos os dias nós devemos orar e falar, Senhor,
Me ajuda a medir as minhas palavras. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Existe uma inconsistência grande, né? Uma hipocrisia em nós muitas vezes. Quantas vezes nós falamos palavras bonitas, né? Ontem aqui no nosso encontro de casais, o pessoal, os casais aqui, né, fizeram novos votos, falaram que ama, que tal, que se arrependeu, fizemos uma dinâmica interessante aqui dentro, quem esteve aqui se lembra, né? Mas, amanhã, depois, semana que vem, né, esqueceu a toalha molhada em cima da cama, né, não sei o que mais, eu não sei de muitos exemplos assim, porque lá em casa a gente não briga, né, não tem discussão nenhuma. Nem por causa de, sei lá, nada. Aí já fala alguma coisa feia, ruim. E aí ele continua falando, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa, ou seja, sai da mesma fonte, água doce e água amarga? Será que sai? Já viu? Está saindo lá de uma fonte natural, um manancial. Saindo fonte doce e sai fonte amarga depois volta a sair doce. Se saiu água amarga, no momento que foi sair doce, vai ter um gostinho ruim, vai ou não? Pensa num copo, num recipiente qualquer de água. Você colocou alguma coisa lá amarga, depois você coloca e joga fora, depois joga e não lava, né? E joga uma coisa doce e vai tomar. É um doce com gostinho de amargo, não é? Então, por isso que a palavra nos orienta tanto acerca da nossa língua. Se você profere palavras mas que amaldiçoam a vida das pessoas, e depois você quer abençoar, pensa a incongruência que vai ser, na bênção que você quer proferir, na oração que você quer fazer, não combina, irmãos. Vai ter que sair a água um pouco doce para limpar aquela sujeira. Adianta nada, brigou em casa, bateu na mulher, chutou o cachorro, vem para a igreja, levanta a mão, quer, né, adorar ao Senhor. A palavra é dura nesse sentido. Se você está brigado com a sua esposa, as suas orações são interrompidas. Bom, gostaria aqui de dar alguns exemplos práticos. Não sei se os irmãos já perceberam, mas eu gosto muito de aplicação prática, né, da palavra de Deus. Não adianta muita gente ficar lendo aqui, falando da teoria, mas a prática, né, como que a gente faz? Algumas dicas só, ninguém é dono da verdade. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Timóteo era um jovem pastor, né, discípulo de Paulo, e ele o orientando fala, mas seja um exemplo, mesmo você jovem, seja um exemplo para os fiéis. Primeira coisa que ele fala, exemplo no quê? Na palavra, irmão, no falar. Não tem jeito. E várias outras referências. Por exemplo, vou passar já um pouquinho, depois a gente volta. Eu falei de Tiago, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, não vale nada. Se você fala que você é cristão, só que o seu falar, o seu linguajar não condiz com a sua fé, a sua religião não vale nada. Nem adianta você falar que é cristão. As pessoas vão ver que você, de fato, não é. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Já viu aquela palavra sábia? Aquela palavra que você está para baixo.
Aí de repente alguém fala, não, mas assim, assim é assado, a palavra te diz isso, isso e isso. Aí você até suspira. Que palavra que me animou. Que palavra que me deixou para cima. Já aconteceu isso com você ou não? E você já fez isso com alguém? Já foi bênção através das suas palavras na vida de alguma pessoa? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 34, de 12 a 13. Você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Fala amém. Primeira dica está aí na nossa frente. Guarde a sua língua. O Senhor Jesus chega a dizer em Mateus 2, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão o quê? Condenados. Quando você aceita Jesus, que você declara, confessa no seu coração, crê no coração e confessa com a sua boca, pela palavra você é salvo. E pela blasfêmia de rejeitar, de falar, não, eu não quero, eu não preciso de Jesus Cristo, não. Eu estou bem assim, para que igreja? Né? Eu não roubo, eu não mato, eu não, né? Não, já está bom desse jeito, né? Eu não preciso de igreja, não. Bíblia, essa Bíblia aqui, pelas suas palavras vocês serão absolvidos ou condenados. Irmãos, até comentava ontem aqui no Encontro de Casais, alguns tempos atrás, fiz 12 anos de casado, dia 30 de maio. Mas, os irmãos me veem aqui hoje, né, tal, belezinha, calmo, mas nem sempre foi assim, né, irmãos? Às vezes, né, muitas vezes, confesso, eu tinha um ímpeto no trânsito, assim, não sei lá na onde. Só um parênteses aqui, uma vez a gente estava parado no semáforo, eu e a Kelly, éramos namorados. Aí, sabe quando o sinal fica verde? Eu acho que eu já contei isso aqui há muito tempo atrás. O sinal fica verde, você vai sair, o cara buzina atrás. Eu falei, mas não tem base não. Ué. Mas não pode, está com pressa demais. À noite, 8 horas da noite, sexta ou sábado à noite. Eu falei, mas eu não vou sair daqui nem... Aí fiquei parado, ele buzinou, pé, 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 eu parado. Ele buzinou, pé, 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 eu buzinei também, pom, pom, pom. E o sinal ficou verde, e aí a Kellen já me dando murro, vamos embora, nós vamos morrer aqui. Nós vamos tomar um tiro. Falei, mas não vou não. Aí ele começou a buzinar, aí eu dei uma ré, aí engatei a ré, dei uma rézinha, quase encostei no carro dele. Irmão, para que isso? Me conta. O sinal ficou verde, vermelho de novo, aí ele afastou, saiu me xingando e foi embora. Mas eu não saí. Para que isso? Ira no coração, não sei o que é. Tempo de tomar um tiro, igual minha esposa falou, né? Quantas pessoas perdem a vida no trânsito? Por motivos fúteis, banais. Mas aí Deus vai trabalhando, né? A gente vai amadurecendo, já tem 40 anos de idade, barba branca já, careca já, ficando careca já. Aí você cai na real, para que isso? Né, Léo? Para que isso? Mas aí a gente lê a Bíblia, né, irmãos? Um outro exemplo, eu achava que quando você estava com a razão, você estava com a razão, né? Então você poderia falar qualquer coisa, né? Não, eu estou com a razão, né? Se a razão está comigo, numa discussão de marido e mulher, por exemplo, e nesse estar com a razão, você perde a razão falando coisas indevidas. Aí você lê a Bíblia, e você lê lá em Colossenses 4:6, que a sua palavra seja sempre agradável. É só agora, só quando está dentro da igreja, não é sempre. Sua palavra tem que ser agradável, as pessoas têm que sentir o aroma de Cristo na sua vida.
para saberdes como deveis responder a cada um. Antes de falar, começou as dicas aqui, ó. Antes de falar, ouça. A comunicação, irmãos, é um problema que afeta é um item que afeta 90% dos problemas das famílias. Comunicação da esposa com o marido, do filho com o pai, do pai com a mãe. Sabia disso? Uma refeição por dia na mesa, se a família tem uma refeição por dia, qualquer uma, café da manhã, almoço, janta à noite, diminui 80% da incidência de uso de drogas. Li essa estatística uma vez e fiquei passado da importância que tem o diálogo, a comunicação na família. Você sentar lá com seu filho, com sua esposa e comer, não é com o celular na mão não, né? Você desliga o celular e senta lá e conversa, fala, meu filho, como que foi hoje lá na sua escola? Esposa, como que você está? Como foi seu dia? Mas parece que hoje a gente está perdendo isso, é ou não é? E o momento que a gente está junto, a gente está com o celular na mão. Aí a pessoa está falando lá, você vai, estou ouvindo. Não, pode falar, eu estou ouvindo. E o olho está aqui enviando mensagem. E a pessoa com cara de tacho lá te falando. Antes de falar, ouça. A pessoa quer falar com você, seja sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido. Larga o celular. O celular pode ser bênção, irmão. É bênção. Quantas coisas que nós fazemos com esse aparelhinho aqui hoje? Tem ideia? Transação de banco, pagamento, aula. Tem dia que eu estou no trânsito e chegando em casa, eu assisto a aula do seminário aqui no celular. Eu sou bombeiro, né, e sou advogado de Araque, vamos falar assim, né? Fiz direito também. Estudei para a OAB dentro do meu carro com celular. Passei na OAB estudando com podcast, áudio-aula, dentro do carro. Isso aqui, tem gente que ganha dinheiro com isso aqui, irmão. Isso aqui é bênção. Mas pode se tornar maldição. Pode ou não pode? Isso aqui pode escravizar uma pessoa. Tem uma imagem que eu coloquei aqui. Ouça com atenção. Quando a pessoa quer falar com você, demonstra interesse. Fala assim, Pedro quer falar comigo? Fala, pois não, olha no olho dele. Pois é, aí fala, você responde. Isso é um diálogo. Tempo e atenção são seus maiores ativos. Você pode ter qualquer outra coisa, mas tempo e atenção são limitados. O seu dia só tem 24 horas. Às vezes eu falo até para minha esposa, nossa, mas hoje podia ter 1 hora a mais, podia ter 25, eu precisava fazer isso. Mas não tem. O seu tempo é limitado, o seu tempo vale ouro. Já viu aquele ditado, tempo é dinheiro? Por quê? Porque não tem mais, acabou. Você está com 100 anos de idade morrendo aí, acabou, meu querido. Não tem gente que faz estudo aí de criogenia, né? Congela o corpo lá, quando morre, congela o corpo em nitrogênio líquido, para quem sabe no futuro, né? Haja alguma cura para a doença que ela morreu, e ela ressuscite, algo nesse sentido, aí o corpo está lá intacto. Mas não vai, acabou, isso aí é filme. Existe na realidade, mas isso aí é ficção. Pelo menos até hoje, né? Quem sabe, né, algum dia seja realidade. Mas o tempo acaba. O tempo se esvai. Então, dedique o seu tempo às pessoas que você ama. Olha aí, como que nós estamos. Muitos, né? Muitas vezes, como zumbis, desse jeito, todo mundo. Se olhar dentro do ônibus, está todo mundo desse jeito aí. Se olhar na rua ali, talvez, numa praça, está todo mundo com a cabeça baixa no celular, quando não está com fone. Olha essa outra imagem. Achei essa imagem fantástica. Alguém decifra aí para mim. Não, tem nada a ver com o que está escrito lá, Aloysio, por enquanto. O celular sendo uma prisão, uma cadeia. E existe até uma patologia, como a Luiz citou ali, nomofobia, que vem do inglês, no mobile phobia. Medo incontrolável de não poder usar celular. Já viu? Nossa, minha bateria está acabando. E agora? O que eu vou fazer, Lud? E agora? Tem que arrumar um carregador? Tem carregador aí para me emprestar?
Se eu ficar sem celular 1 hora, o mundo vai acabar, irmão? E se você está com algum desses sintomas aqui, ó, fico nervoso quando percebo que não recebo mensagens no WhatsApp. Já viu? Às vezes o WhatsApp sai do ar, você fica um tempinho sem receber mensagem, você fala, não, mas esse trem aqui deve ter alguma coisa, né? Deve ter saído do ar mesmo, né? Porque não pode. Às vezes não, às vezes você está tendo sossego um tempinho, irmão. Respira o seu sossego. Fico ansioso quando a bateria do meu celular acaba. Se esqueço meu celular em casa, ixi, acabou. Vou ter que voltar em casa, já está lá no serviço, não, mas vou ter que voltar. Ainda dá desculpa, né? Não, porque meu chefe pode me ligar. Alguém, minha esposa, liga nada. Olho constantemente na tela do celular, pois a qualquer momento posso receber um recado. Me sinto ansioso quando as pessoas demoram mais do que 1 minuto para responder minhas mensagens. Já viu? Manda mensagem, a pessoa não respondeu, aí já fala, responde. Aí ainda viu os risquinhos lá, né? Falou, mas você não me respondeu. O que foi? Você está com raiva de mim? Irmão, às vezes a pessoa tem 1000 coisas para fazer, tem 300 contatos lá no celular dela, ela tem que te responder na hora. Será que tem, irmão? Isso vira doença, irmão. Isso vira uma patologia, já está sendo estudado pelos estudiosos aí comportamentais. Já bati o carro porque estava enviando mensagem. Ou já não bateu, ou quase bateu. Tem gente que manda mensagem no volante lá, dirigindo. Tem base? Use as palavras certas. Primeiro, lembra da primeira? Antes de falar, ouça. Beleza, ouviu? Aí quando você for falar, use as palavras certas. Eu gosto muito desse versículo. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu coloquei até uma figura ali, como que é? Elegante, bonito, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem a hora certa de você falar, meu querido. Principalmente casal, marido e mulher, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Dica aí para os homens, escute. Escuta, deixa ela falar, fala não, olha no olho dela, fala não, estou ouvindo, desliga o celular, né? Deixa ela falar. Às vezes ela não quer resposta, ela quer só desabafar, né, Bruna? Mulher fala o dobro de palavras do que o homem fala por dia, irmãos. Já li alguns livros de autoajuda de casais, me recordo bem, se o homem fala 2.000 palavras, a mulher fala 4.000. Então ela quer falar, deixa ela falar, ouve, falar, ah, beleza, amor, concordo com você, vai dar certo, no final, pronto, né, Carlão? Vai dar tudo certo, eu estou do seu lado, segura na mão dela e fala, eu estou do seu lado. Às vezes é só o que ela quer, ela não quer discutir. Coloquei aquela seringa ali para me lembrar, quase que eu esqueço. Antes de fazer uma operação, o que dá antes? Anestesia. Quer falar alguma coisa dura com a esposa, com o filho, com a filha? Você começa dando anestesia. Captou ou não? Chega no seu filho e fala, filho, você quer chamar a atenção dele, mas aí você chega e fala assim, filho, você fez um trabalho maravilhoso, a sua tarefa ficou ótima. É, papai, é. Nossa, filho, parabéns. Mas sabe aquela outra coisa que você fez? É errado. Ah, papai, beleza. Com a sua esposa, mesma coisa. Fala, meu amor, a comida ficou uma delícia. Ficou ótima. Ah, ficou, dá um abraço, obrigado. Aí depois, né? Não é o bate e depois assopra, não. É o assopra primeiro, aí depois bate. Entendeu? Dá anestesia primeiro, né, irmã Adriana? Dá um elogio. Tem um escritor que eu gosto muito, Mark Twain, fala que de um elogio posso viver 2 meses. De um bom elogio posso viver 2 meses. Não é bom receber um elogio, irmão?
Não é elogio falso, né, mentiroso, não. Deve ter alguma qualidade na pessoa, sim ou não? Alguma coisa deve ter. Então pega aquela qualidade e elogia aquela qualidade. Evidencia o ponto positivo. Ponto negativo, você fala de vez em quando só. Porque senão vai virar aquele negócio, aquela briga. Isso aqui é com qualquer pessoa, irmãos. É com pai, é com mãe, é com vizinho. Já viu aquelas pessoas desagradáveis? Que toda vez que você encontra com a pessoa, é os mesmos assuntos negativos. Ah, é porque lá em casa não dá, porque lá em casa está difícil demais, não sei o que, não sei o que. Minha filha, não sei o que, não sei o que. Palavras positivas, irmãos. Bênção, isso aí é bênção que você está proferindo na vida das pessoas. Aí eu vejo dois extremos, coloquei a ferradura ali para me lembrar. Eu vejo dois extremos de pessoas que falam assim: ah não, mas se eu elogiar sempre, eu não vou ser sincero e eu não sou falso. Eu não sou, uma coisa que eu não, já viu? Ainda até se vangloria, uma coisa que eu não sou é falso, né, irmão Nabate? Então comigo falou, eu estava certo, então eu falei mesmo, porque é a verdade mesmo, né? Se eu estou certo e é verdade mesmo, eu vou falar de qualquer jeito, eu estou com a razão. Perdeu a razão nesse momento. Por outro lado, tem um muito sincero que fala tudo que vem na frente. Por outro lado, tem as pessoas que não falam nada. Já viu? Que guardam. Que vão somatizando aquilo. O companheiro fala, ela não fala nada, absorve, é uma esponja. Absorve, quando é fé, implode. Dá uma crise. Síndrome do pânico, depressão, remédio controlado. Já viu ou não? Não pode ter um equilíbrio, não? Ouve, depois fala, depois ouve, depois elogia, depois dá uma cacetada, depois do elogio. Diálogo, comunicação. A comunicação, irmãos, pode desencadear uma guerra. Durante os idos lá da década de 40, uma palavra mal colocada de um presidente, né, Carlão? O Carlão que sabe muito de história ali, poderia ter desencadear um navio afundado na fronteira de um país. Um avião abatido, pessoas morrendo. Uma palavra mal colocada de um presidente para o outro. Suas palavras abençoam ou amaldiçoam? Só pensa. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você planta coisas boas, se você fala coisas boas, você vai colher coisas boas. Parece até misticismo, né? Mas não é, a lei da semeadura está aqui. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Só que a pessoa quer plantar uva e quer colher jaca, aí não dá, né, irmão Simvaldo? E se você não tem, irmão, sabedoria, peça. Tiago 1,5 fala, se você precisa de sabedoria, peça, mas peça com fé. Peça que o Espírito Santo de Deus te conduza. Fala, Senhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas. E também tem um momento de não falar nada, né, irmão? Saiba quando não falar. Provérbios 17:28 diz, até um insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. As versões antigas falam, se permanecer calado, passa-se por sábio. Já viu um assunto assim que você não sabe de nada? O pessoal está falando ali de física quântica. Aí você só observa. Você não fala nada. O pessoal vai ficar pelo menos na dúvida, né? Esse camarada aí só está observando. Aí de repente você abre a boca e fala uma coisa que não tem nada a ver. Saiba quando falar e saiba quando não falar, sabendo que se você falar demais,
Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Já viu aquele camarada caladinho? Só ouve ali e tal. Quando ele fala, todo mundo olha. Por quê? Porque ali vem uma palavra rara de sabedoria. Estou falando para todo mundo ficar mudo não, tá, irmão? Daqui a pouco nós vamos lanchar ali no pátio, todo mundo caladinho. Não, não é isso não. Os irmãos entenderam que existem palavras que abençoam e palavras negativas que amaldiçoam. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu não poderia ter finalizado esse sermão sem falar do próprio Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Está falando de quem? Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, sabendo que ia morrer, irmão, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não praguejou, excomungou, amaldiçoou. Lembra da frase? A única? Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Ele ia morrer, irmão. Às vezes eu penso, não sei, que algumas pessoas que nós vemos por aí vivem um evangelho de Araque. O problema é desse tamanhozinho, está naquela tempestade no copo d'água, reclamando, murmurando. Vai melhorar, já melhorou. Essa tem que ser a sua atitude. O que eu posso aprender com isso, com esse problema aqui? João 14:30 diz: já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, Jesus falando, e ele não tem nenhum direito sobre mim, porque eu não dei brecha. Jesus não deu nenhuma brecha, nenhuma ponta, para o diabo chegar e falar, ó, está reclamando. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu sua boca. Minha palavra para você nessa noite, meu querido, minha querida, é que você tome cuidado com as suas palavras, peça sabedoria ao Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos o poder que tem na nossa boca. Faça como Davi, que orou dessa forma: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Eu não quero servir de maldição, eu não quero, é maldição mesmo, irmãos. Quando você fala para uma pessoa uma palavra que fica no coração dela 5, 10, 20 anos, a pessoa lembrando daquilo e se martirizando, não é algo amaldiçoado? Não estou falando de misticismo não, estou falando de realidade, aquilo fica no coração dela. Por isso nós devemos nos policiar e orar todos os dias para que o Senhor coloque vigias, guardas nas nossas bocas. Você recebe essa palavra? Amém ou não? O ministério de louvor pode vir. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Se você vê que você precisa melhorar o seu falar, o seu linguajar, às vezes você pode estar pensando, não, eu nunca falei nenhuma palavra dura para ninguém que eu me lembre agora. Talvez você falou e não sabe. O coração do homem é enganoso. Peça ao Senhor que te mostre talvez alguma coisa que você precise. Talvez pedir perdão para alguém. Talvez falar algo que abençoe a vida. Às vezes você lembrou de alguém agora que está precisando de uma palavra. Pai, em nome de Jesus,
te pedimos misericórdia e graça sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, sabemos que a nossa língua às vezes faz coisas tão terríveis, desagradáveis, às vezes literalmente. Satanás tenta usar a nossa boca, os nossos lábios, para ferir pessoas, para machucar, para magoar, às vezes em momentos que nem percebemos. Nós causamos dor, inimizade, contenda. Por isso oramos por misericórdia, Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, cada um de nós que está aqui nesse lugar, aqueles também que se encontram em casa, nós não queremos amaldiçoar ninguém, nós não queremos ser pedra de tropeço, nós não queremos ser maldição, nós queremos ser bênção, nós queremos ser sal, luz a todos aqueles que nos cercam. Pai, mas a Tua palavra mesmo diz que sozinhos nós não conseguimos. Por isso te pedimos misericórdia, Pai, e graça. Pai, nós queremos abrir a nossa boca e palavras de vida devem sair dela. Pai, a Tua palavra fala que a palavra branda desvia o furor. Então nós queremos desviar o furor das pessoas. Nós queremos ser pacificadores. Nós queremos levar a paz, a Tua paz, a todos aqueles que necessitam. Espírito Santo, dê sabedoria a cada um de nós, a cada dia. Nos incomoda, Pai, nos incomoda de forma tremenda, para que no momento em que nós formos proferir palavras más, o Teu Santo Espírito feche a nossa boca. Pai, queremos ser verdadeiros servos fiéis Teus. Queremos ser reconhecidos como verdadeiros servos de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. E isso começa pelo nosso falar. Por isso oramos nesse sentido, sabendo que assim a Tua palavra nos orienta. Que se o nosso falar for mudado, transformado a cada dia, todo o nosso ser será transformado para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Assim oramos agradecidos, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém.